Golpes digitais. É golpe, mais um golpe. Vamos falar sobre o golpe do boleto falso. Vamos descrever mais um golpe financeiro neste vídeo e dar dicas para você identificar o golpe e se prevenir, tomando decisão informada e agir contra essas ameaças virtuais. Conforme o autor do livro Future Crimes, Mark Goodman, ele diz: tudo está conectado, todos somos vulneráveis e o que podemos fazer sobre isso? De fato, nos dias que correm, estamos conectados e isso é bom, mas somos dependentes e vulneráveis, estamos expostos aos inúmeros golpes digitais. Olha nós aqui outra vez, sou Joyce Ferreira do canal E-Golpe Podcast. Esse canal é um espaço onde descrevemos os golpes digitais e promovemos na população o conhecimento das normas de proteção dos dados pessoais, sob o ponto de vista da lei, ou seja, sob o ponto de vista jurídico. O Brasil tem uma nova lei conhecida pela sigla LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, o Brasil chegou atrasado na América do Sul. Foi um dos últimos a elaborar sua lei de proteção de dados pessoais, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, após várias prorrogações de prazo para entrada em vigor. Nossa missão aqui é entregar o melhor conteúdo informativo sobre proteção de dados pessoais e fornecer recomendações e dicas sobre as boas práticas de como se proteger seus dados pessoais para fugir dos golpes digitais. Vamos descrever agora o golpe do boleto falso. Funciona assim: os golpistas digitais instalam arquivo malicioso, malware, que realiza a falsificação dos dados do boleto. Esse arquivo, ao identificar que o usuário gerou um boleto, ele altera os dados contidos no código de barra do boleto e desvia os valores pagos pelo pagador, que antigamente chamava sacado, para a conta dos golpistas. Assim, o verdadeiro beneficiário, que era o antigo cedente, não recebe o valor da liquidação, o valor do pagamento do boleto. Ou, aliás, nem precisa instalar o malware malicioso. O golpista apenas faz modificações nos dados do boleto bancário e assim a vítima é enganada, vez que a modificação deixa o boleto parecido com o original. Então é só enviar para o pagador por e-mail ou outro meio. A fraude é quase perfeita, a vítima não percebe. Muitas vezes só vai perceber quando receber as devidas cobranças pelo não pagamento do boleto, pois o favorecido do boleto não recebeu o pagamento, ele foi desviado. Note, as pessoas do boleto são o banco emitente, que é o banco que presta serviço de cobrança ao beneficiário do título. Também existe o beneficiário, que é o antigo cedente, que é o emitente do boleto, ou seja, é a pessoa que recebe o valor do emitente. E o pagador, antigo sacado, que é o devedor do boleto, ou seja, é quem paga o boleto, é a vítima do golpe. Como se prevenir então? Vamos lá, faça um controle dos seus boletos a vencer. Muita atenção na hora de pagar. Verifique se a instituição financeira do boleto é de fato aquela que você espera. Confira todos os seus dados, dados do pagador, cliente. Verifique seu nome e CPF se estão corretos. Cheque os dados do beneficiário, cheque o CPF, o CNPJ, com o nome da empresa. Confira os valores da cobrança no boleto. Verifique o número do banco
Os 3 primeiros dígitos do código de barra do boleto devem ser iguais ao código de barra, igual ao código do emitente. Esse código é único, cada banco tem o seu. Prefira boletos em PDF. Analise bem e tente fazer a leitura do código de barras. Os últimos dígitos do código de barra correspondem ao valor do boleto. Por exemplo, valor R$ 79,90. Aí, os dígitos finais são R$ 79,90. Lembre-se, pagamento tem sempre a data, o valor, local de pagamento e beneficiário do pagamento. É aqui que você vai aprender, vai adquirir um controle efetivo sobre os seus dados pessoais e vai utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados a seu favor, além de fugir dos golpes. E agora, nessa segunda parte desse vídeo, conforme prometido nesse canal, vamos iniciar as nossas lições sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É um mini curso na forma de FAQ. FAQ significa, em português, é uma sigla que vai significar perguntas respondidas frequentemente. Ou seja, são dúvidas comuns de determinados grupos de pessoas, clientes, consumidores e o público, usuário. Então vamos lá, vamos começar nossos estudos. A primeira pergunta é: o que é um dado pessoal? Dado pessoal consiste em toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. A LGPD define dado pessoal assim, dois pontos. É a informação relacionada a toda pessoa natural identificada ou identificável. Por exemplo, nome, idade, endereço residencial ou endereço eletrônico, RG, CPF, título de eleitor, telefone, número do internet protocolo, que é o IP, o perfil comportamental da pessoa, o histórico de compras e outros, mas sempre relacionados a uma pessoa natural viva. A Lei Geral de Proteção de Dados não protege os dados pessoais de uma pessoa falecida. Então, o que se entende sobre a pessoa natural identificada ou identificável? Pessoa natural identificada significa que o dado relacionado a essa pessoa permite identificá-la de imediato. Por exemplo, CPF, título de eleitor e outros. Já quando tratamos de dado de pessoa natural identificável, significa que o dado relacionado não permite identificar o titular desse dado de forma fácil e imediata. Exemplo, endereço de IP, o histórico de compras, entre outros. Esses exemplos precisam de outros dados para formar e identificar a pessoa. É preciso uma análise mais demorada. Assim sendo, há dados pessoais que identificam a pessoa de forma direta e há dados pessoais que identificam de forma indireta, como, por exemplo, a geolocalização, etc. Vamos para a pergunta seguinte. O que vem ser dado pessoal sensível? É o dado que diz respeito à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, diz respeito à saúde, à vida sexual, o biométrico da pessoa, etc. Desde que relacionados a uma pessoa natural. O que são dados anonimizados? São os dados relativos a uma pessoa natural, titular desses dados, de modo que não seja possível identificar a pessoa. O titular, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponível na ocasião do seu tratamento. Curiosidade: o dado anonimizado não é considerado um dado pessoal e, por isso, não está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. O que é um banco de dados? É um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais, estabelecidos em suporte eletrônico, digital
ou físico. A denominação, o nome, banco de dados, já é usado na lei do cadastro positivo. E antes dessa também, já era disciplinado e usado pelo Código de Defesa do Consumidor, que faz referência aos bancos de dados e cadastros de consumidores, que são espécies do gênero arquivo de consumo, conforme a doutrina de Antônio Hermann Benjamin. As informações sobre os consumidores são armazenadas nos bancos de dados e arquivo de consumo para subsidiar operações de consumo, crédito e outros. O que é titular? Titular de dados é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. É o verdadeiro dono dos dados pessoais. São todas as pessoas físicas, naturais, vivas. Somos nós, consumidores, clientes, cidadãos, crianças, adolescentes, empregados, pacientes. Os dados pessoais do sócio de uma empresa, prestadores de serviço, pessoa física e autônomos. A Lei Geral de Proteção de Dados protege esses titulares dos dados. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. É o responsável a quem compete definir a finalidade do tratamento. Lembro que uma pessoa natural pode ser controladora de dados pessoais. Exemplo disso é um médico, é um contador, advogado. Quem é o operador de dados? Resposta é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Atenção, é importante para o consumidor diferenciar o controlador do operador. Os dois são agentes de tratamento, mas não confundir o empregado com o operador de dados pessoais, pois o empregado não poderá ser o operador, vez que os empregados estão subordinados ao controlador, a empresa. Em sendo assim, a empresa é quem traça as maneiras para o tratamento de dados pessoais e a execução se dá pelos seus prepostos, representantes e empregados. Mas quanto e quais são os agentes de tratamento de dados pessoais? São esses dois acima referidos, ou seja, o controlador e o operador. Quem é o encarregado? É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, empresa, os titulares dos dados, as pessoas físicas consumidores, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? A ANPD é um órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional pelos agentes de tratamento de dados pessoais. Mas quantos e quais são os agentes de tratamento de dados pessoais? São dois, o controlador e o operador. Nele falamos sobre o golpe do boleto falso, falamos sobre a proteção de dados pessoais e oferecemos de forma gratuita, sem passar nos cobres, um mini curso para você, um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais. E no próximo vídeo vamos dar sequência a esse curso, tudo de graça. Então, se você gostou, se foi útil esse conteúdo para você, dá um like, se inscreva no canal e aperta o sininho aí, ok? Até!
een beetje op.